sou Mônica Tarragó, bailarina. Eu dirijo o Balé Paraisópolis, sou bailarina, sou professora e eu sou personagem de São Paulo. A dança entrou muito cedo, entrou aos 4 anos de idade e na época, né, era permitido, né? E então eu comecei muito cedo com a dança, com balé clássico, com a técnica de Royal e fui até uns 10 anos mais ou menos, dei uma paradinha para ginástica olímpica e retornei. Quando eu retornei, aí eu passei para fazer aula com vários professores, só mestres, Ismael, Jane Blaut, Neide Rossi. E em seguida eu fui para a Itália, quando eu completei mais ou menos 19 anos, mais ou menos. Eu fui para a Itália reencontrar a minha mestra, Carla Perotti, e lá fiquei um ano trabalhando, estudando e feliz, muito feliz, que é o que a dança fez na minha vida, só felicidade. Quando eu retornei, eu continuei dando aulas, mas só em locais particulares, em escolas particulares. E ali continuei. Comecei a dançar cada vez menos, porque me casei, tive 2 filhos. E aí fui me dedicando cada vez mais à carreira como professora, estudei para isso, fiz alguns cursos, tenho ainda estudado o máximo que eu posso, porque evoluiu muito, né, a técnica. E é isso, essa é a minha carreira de luz e felicidade. Cabeça, cabeça. Olha o ombro. Momento marcante. O primeiro foi a minha ida para a Itália, que lá eu reencontrei a minha mestra e consegui dançar, consegui ganhar primeiro lugar no Festival de Vignale. Então esse foi um momento enorme. Fui para a Rússia, também foi um momento muito importante, né, marcante, porque lá eu consegui fazer curso e eu consegui entender como funcionavam as coisas, né? Eu nunca tinha passado por um exame de seleção tão grande e eu vi como se constrói, né, do básico até o profissional. E depois, assim, o mais marcante foi a abertura do projeto, porque para mim não tem preço, né? Se as crianças são felizes, eu sou feliz 1000 vezes mais do que elas, porque eu estou construindo uma vida junto com elas. Então esse é o momento, assim, né? O momento da abertura do projeto, ter as crianças aqui na porta, 800 crianças na fila. Eu sou moradora do Morumbi e todos os dias eu acordava, eu olhava pela janela e eu via Paraisópolis. E num certo momento que eu decidi, falei, agora eu não trabalho mais no particular, eu vou trabalhar no social. E foi um momento, assim, decisivo. Eu vim até a comunidade, fui na Associação dos Moradores, conheci o presidente, o Gilson Rodrigues, e lá eu comecei a escrever o projeto, a começar a entender como isso ia funcionar, e começamos por aí. A minha vontade era essa, de passar, todo mundo passa, olha e não faz nada. Então, e reclama. Ainda tem isso, né? O brasileiro, ele gosta também de reclamar muito e não tomar nenhuma iniciativa. E eu tomei essa iniciativa, assim, foi do dia para a noite de falar, agora chega, né? Nós temos que modificar. O pouco que eu consiga, para mim, já vai ser uma vitória, né? De fazer a transformação, pelo menos de 200 famílias. Mas é isso, é querer fazer e pôr a mão na massa e transformar. Bem, comecei a lecionar muito cedo, com 18 anos eu já dava aula.
E eu dei aula em alguns lugares, dei aula em lugares renomados. A grande maioria aqui mais para a Zona Sul, porque já ficava sempre mais perto da minha casa. Mas eu dei aula a vida toda. Esse é um dom que eu tenho, eu gosto muito de ministrar aulas. E trabalhei em algumas escolas particulares. O começo foi uma delícia também, porque eu adoro desafios. Eu não sabia o que era um projeto. Então eu fui até a Secretaria da Cultura, muito bem recebida. Me ensinaram como entraria no site, passo a passo, como escrever, como aprovar um projeto, como... Eles me ensinaram tudo. E lógico, com alguns amigos e com o presidente me ajudando, eu fui escrevendo e eu consegui aprovar o projeto. Então essa foi uma luta deliciosa, dá muito trabalho, porque não é meu ramo, eu sou bailarina, não entendo de projetos. Hoje eu tenho uma equipe que escreve projetos, que faz a captação, então quer dizer, as coisas andaram. Mas o zero, foi o zero. Eu aprendi engatinhando até conseguir aprovar o projeto e fazer a captação do projeto. A vontade, depois que eu entrei na comunidade, o dia seguinte eu queria trabalhar. Porque eu vi a quantidade de crianças que ficam sem fazer nada, absolutamente nada, porque os pais são trabalhadores. E eles têm só meio período na escola, então os 2 outros períodos eles ficam sozinhos. E ali eu fiquei apaixonada e eu queria começar o dia seguinte, e muito ansiosa. Mas lógico, é passo a passo, até você escrever, até você aprovar, até... Milhões de coisas aconteceram no meio do caminho. E depois do projeto aprovado, aí vem uma etapa dificílima, que é a captação. E o Brasil nessa crise danada, né, as empresas apoiando cada vez menos, né? Mas aí consegui. Em 2012 conseguia o início do projeto, em maio de 2012. Eu chamei 2 grandes amigos. O Raimundo Costa, que hoje é assistente de direção do Balé da Cidade de São Paulo. A Lília Shaw, que também foi bailarina no Balé da Cidade por 30 anos. E ali eles me ajudaram a fazer a primeira seleção. Na primeira seleção tinham 10 crianças. Porque... até para fazer essa divulgação já foi um pouco complicado. E até você mostrar o teu trabalho, a importância que tem a dança, a transformação que faz na vida de uma criança, e que isso seria muito importante para a comunidade, foi difícil. Depois, mostrar, aí depois vieram muitas crianças. Depois mostrar para todas essas crianças que, no mínimo, elas deveriam ficar 8 anos comigo, para a primeira formação, no mínimo. E que não é em 1 ano que tudo se resolve, ou em 1 mês. Porque as crianças, elas hoje, principalmente com essa internet, são muito imediatistas, né? Então, até passar todo esse processo de toda a comunidade acreditar que era um projeto sério, um projeto de formação, isso foi dia a dia, e deu tudo certo. Convencer os pais. Das meninas é muito fácil, porque a menina no Brasil nasce para dançar balé e o menino para jogar futebol. Essa é a nossa cultura. Já fica na porta da maternidade, né? A chuteira para o menino e o titi da menina.
Então, para os pais das meninas, não foi muito difícil. Apesar que até hoje eu tenho uma resistência de que alguns deles ainda acham que balé não é carreira, que ela vem para se divertir. Eu ainda tenho. Dos meninos, é uma resistência enorme. Eu tenho vários meninos que chegam aqui, querem fazer aula, mas a família não permite. Devagar, pouco a pouco, nós estamos mostrando também para a comunidade que eles são tão homens quanto qualquer homem, que é uma profissão e que cada um nasce com o seu talento. Não adianta pegar um menino que nasceu com talento para balé e pôr no futebol, né? Então, é assim, tem essa resistência ainda, mas eu acho que devagar nós vamos transpondo essas barreiras e esses preconceitos. Eu tenho, por exemplo, meninos que me encontram na rua e falam: ah, professora, eu queria tanto fazer parte do Balé Paraisópolis, você me leva? Eu falo: eu te levo agora, embaixo do braço, mas você tem que falar com seu pai e com a sua mãe. Mas não problema, não, eu nunca tive problema aqui. Eles enfrentam, por exemplo, o meu pequeno, outro dia teve uma briga na escola. Os meninos jogaram ele na parede assim: ah, você não é menino porque você dança balé. E isso foi levado à direção, os pais dele foram lá. Então foi resolvido mais ou menos, e não sei se ele vai fazer transferência da escola, mas é lógico, né? Porque a criança, ela é transparente, né? Ela fala o que ela pensa. Então, se ela não tem essa construção em casa, né? Se os pais dela já falam balé não é para homem e tal, fica difícil depois, né? Ela lidar com um menino que é um excelente bailarino. Para mim, vai ser um dos maiores bailarinos do mundo. Mais ou menos umas 3.000 crianças. Eu tenho as fichas todas catalogadas, que é justamente aquilo, né? A criança que começa e tem esse sonho de que em um mês eu já vou ser bailarina. Por exemplo, também não sabem que balé, como você trabalha com o corpo, obviamente você tem que fazer alongamento e você vai ter dores. Tem criança também que não suporta, né? Então, não quer nenhuma dificuldade de horários, de compromisso, de assiduidade, não quer. Então, assim, muitas flutuaram. Eu tive criança que ficou 1 ano, eu tive criança que ficou 1 mês. Então, já muitas desistiram e eu vou aumentando o time cada vez mais. Conforme elas saem, eu coloco mais crianças no lugar. O dia a dia é assim: toda criança que entra no projeto,
tem 2 aulas por semana, ou segunda e quarta, ou terça e quinta. 1 hora de aula, 2 vezes por semana. O projeto é totalmente gratuito, nós fornecemos tudo e tudo do melhor. Esse é um assunto que eu também quero abordar. Agora, dentre as 200 crianças, eu tenho 200 crianças hoje, mais ou menos uns 5 meninos. Nós temos vários convites, vários. Vamos para o Auditório do Ibirapuera, recebemos o convite, vamos para o Palácio do Governo, no Dança e Aqueça. Eu tenho vários convites, mostra cultural, e aí nós dançamos em palco de 20 metros de boca, e dançamos em palco de 7 metros de boca, e dançamos no campo de futebol de Paraisópolis, no Palmeirinha, na grama, e dançamos na rua para toda a população de Paraisópolis. Então, nós dançamos muito. Isso eu acho o máximo para eles, porque é o que vai fazer a formação de um bailarino pleno, que pode dançar no municipal, mas pode dançar na rua e tem essa tarimba e essa rapidez, né? Você faz aula, 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 aula. Um aluno numa escola particular, ele passa o ano inteiro fazendo aula para ter uma apresentação no final do ano, que é o famoso espetáculo de final de ano. Os nossos, eles entram, em praticamente 3 meses já estão no palco. Nós montamos qualquer coisa muito simples, óbvio, para primeiro ano, mas eles já vão para o palco e tem essa vivência, né, de um palco maravilhoso do municipal, como dançar na rua, em cima de pedra. Obrigada, uma grande reverência. Não é só o balé, porque o bailarino, nós devagar, essa organização que o bailarino tem que ter, esse comprometimento, essa mudança de alimentação alimentar e esse foco, como se fosse um atleta, dormir cedo, acordar cedo, se portar como um atleta que isso transforma a vida da criança totalmente. Então o pai começa a entender que você tem uma criança totalmente responsável. Ela tem que ir muito bem na escola, para poder dançar o tempo necessário que ela ache, 5, 6 horas, às vezes elas ficam aqui comigo. E você transforma a família inteira, porque a partir do momento que você troca a alimentação de você vai trocar a alimentação da casa toda. Quando a mãe cozinha, ela cozinha para todos. Então, essa transformação, eu recebo cada abraço, eu tenho tanta gente que me quer bem, eu sou feliz com esses pais, muito. Hoje nós temos 8 professores, sendo alguns mestres, que era o meu grande sonho, porque você só consegue colocar os mestres, obviamente, quando as crianças já estão evoluídas, para criar um super bailarino e uma super bailarina. Então hoje eu tenho 2 ou 3 mestres em dança e tenho 8 professores no total. Eu dou aula, eu fico o tempo inteiro, eu entro em sala, é óbvio, eu tenho a direção geral, mas estamos em 8 professores e muita gente ajudando em tudo. A última seleção nós tivemos 800 crianças e eu só tinha 40 vagas. Então a procura é imensa, eles entenderam que o trabalho é sério e isso para mim é o maior presente do mundo. Para quem chegou em 2012 e ninguém na fila, então hoje para mim essas 800 é um presente de Deus e eu adoraria colocar todas para dentro.
Mas não posso, porque o meu projeto ele é escrito para 200 crianças. E os outros projetos que eu tenho, eu não consegui o aporte de outros patrocinadores. Então, eu não consigo atender as 800, né? É uma pena. Eu tenho crianças que moram em condições não adequadas. Eu tenho crianças que não têm uma boa alimentação por falta realmente de dinheiro. Pai e mãe trabalham, mas não dão conta de ter uma alimentação totalmente saudável, né? Até porque é muito caro, né, a alimentação. Então, atrapalha, lógico que atrapalha. Se você tem, obviamente, um atleta com todas as condições, com o melhor fisioterapeuta, e pilates, e alimentação, e nutrição, e badadá, badadá, você, obviamente, faz um atleta de alto rendimento com muita qualidade. Eu não tenho tudo isso no projeto, né? E muito menos condições de ajudar financeiramente essas famílias. Então, esse é um problema, né, que às vezes bate, né? É assim, não, é difícil você ver a criança não conseguir desenvolver a musculatura porque ela está com uma alimentação que não é adequada. O meu projeto, as crianças iniciam com 8 anos de idade e se formam aos 16. Dos 16 aos 18, esses 2 anos, elas começam a carreira de amador. A partir dos 18 anos é quando você pode ter carteira de trabalho e entrar numa companhia ou sair do Brasil e assinar contrato lá fora. Antes dos 18, eu não vejo como você pagar uma criança para isso. Eu não conheço nenhum programa, eu não sei como fazer. Então, assim, lógico que eu tenho projetos e projetos escritos que prevê uma alimentação. Quando eles chegam no projeto, eu teria alimentação e tal. Mas eu não consigo aprovar, porque um projeto que conforme você vai aumentando a quantidade de benfeitorias, vai aumentando o valor. E eu não consigo, né? Esse aporte para esse projeto grande, eu não consigo. Então, lógico que eu tenho sonho que elas tenham a melhor casa, a melhor vida, a melhor escola, a melhor alimentação, o melhor fisioterapeuta. Eu gostaria né, que fosse tudo do melhor para todos os cidadãos, né, desse mundo, não só do Brasil, né. Eu tenho essa história com as pessoas, né, de ver alguma coisa errada e falar, pelo amor de Deus, por que eu tenho e essa pessoa não tem, né? Eu não entendo muito essa história. Eu acho que todo mundo deveria ter e ter o melhor, né? Mas eu acho que eu não vou salvar o mundo. Eu acho que eu salvo um, acho que salvo 200. Eu gostaria de salvar o mundo, vamos ver.